Olá, paz do Senhor para todos. Nesse momento eu gostaria de trazer uma continuação de um estudo que eu trouxe numa outra oportunidade falando sobre a teologia da prosperidade e a confissão positiva. E hoje eu gostaria de terminar esse estudo em nome de Jesus. Eu parei lendo o texto de Marcos, capítulo 11, 23, mostrando como esse texto é um texto que os adeptos da confissão positiva usam para poder defender as suas doutrinas. E eu vou ler novamente aqui Marcos 11, 23, para a gente entender a maneira como eles distorcem esse texto da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Eles pegam esse texto de Jesus, essa palavra de Jesus, como base para os seus ensinamentos heréticos da confissão positiva. Então, eles acham que Jesus está ensinando aqui que a gente deve sair dizendo, determinando, profetizando tudo aquilo que a gente quer que aconteça, e independente da vontade de Deus ou da direção de Deus ou não, vai acontecer, porque, segundo eles, as nossas palavras têm poder e Deus nos deu autoridade e poder para fazer acontecer qualquer coisa nesta terra. Assim ensina a confissão positiva. E por isso nós estamos vendo hoje nas igrejas esse verdadeiro movimento das pessoas estarem o tempo todo declarando, determinando, profetizando coisas segundo o coração delas, não segundo o coração de Deus, e achando que tudo vai acontecer porque é dito para elas que as suas palavras têm poder, que elas têm que declarar e aí vai acontecer. Mas será que é isso que Jesus quis ensinar com esse texto, com essa parábola? Porque isso é uma parábola. Nós vemos que, em certo sentido, isso aqui realmente acontece. Nós, não pelo nosso próprio poder, mas segundo a direção do Espírito e pelo poder de Deus na nossa vida, nós podemos ser usados por Deus e algo que a gente declarar pode vir a acontecer. Isso é bíblico. Nós não podemos fugir dessa verdade. Assim nós vemos, por exemplo, na vida de Paulo, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 8 ao 12, eu quero mostrar aqui para você uma coisa interessante. Nós temos que estar sempre de acordo com a Bíblia. Atos 13, do 8 ao 12. Veja o que a palavra de Deus diz. Quando Paulo estava pregando o Evangelho, aí um homem, como diz no versículo 8, estava se opondo à pregação do Evangelho. Diz assim: mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul, que era quem Paulo estava evangelizando. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, preste atenção, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Veja também Atos 14, do 8 a 10, isso acontecendo agora num sentido positivo. Paulo diz assim a palavra de Deus: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo,
que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então nós vemos aqui um milagre feito através de Paulo, onde Paulo deu uma ordem em alta voz e o homem se aprumou sobre os pés e foi curado. E nós vimos o outro texto onde Paulo lança uma palavra contra Elimas, o mágico, que estava se opondo à pregação do evangelho, e Deus amaldiçoou aquele homem por um tempo. Mas Paulo estava cheio do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus. Então nós vemos pela palavra de Deus que aquilo que Jesus disse lá em Marcos 11 pode acontecer. Eu posso realmente dizer algo, aquilo ali acontecer. Agora o que nós temos que entender é que isso não acontece segundo a minha vontade, não é segundo a minha palavra. Agora, se eu estiver cheio do Espírito Santo, andando conforme a direção de Deus, sensível ao mover do Espírito na minha vida, eu posso perceber que Deus está me direcionando para falar algo que Ele deseja realizar na vida de alguém, seja de bom ou de ruim. E aí, realmente eu, como servo de Deus, como profeta do Senhor, eu tenho que realmente falar aquilo que Deus está mandando eu falar, porque Deus já disse que iria acontecer. Ele me trouxe essa convicção ao coração, então eu tenho que realmente seguir a direção de Deus e falar. E Deus vai realizar, como realizou na vida de Paulo, através da vida de Paulo, seja para o bem ou para o mal. Deus realiza. Agora o que nós vemos nesse texto aqui é que Paulo estava agindo na direção do Espírito. Paulo, um homem cheio do Espírito, agindo na direção do Senhor, não por conta própria. Não eram as palavras de Paulo que tinham poder, mas a palavra de Deus que tinha poder. E Paulo simplesmente falou aquilo que Deus queria que ele falasse para acontecer. É diferente do que nós vemos hoje nas igrejas, é as pessoas declarando a sua própria palavra, não a palavra de Deus, achando que tudo aquilo que elas disserem, Deus vai fazer. E aí as pessoas estão declarando, determinando e profetizando coisas na carne, achando que Deus vai satisfazer todos os seus caprichos carnais, seus desejos carnais, e vai realizar tudo aquilo que eles querem. E o povo está sendo ensinado, ludibriado, de que tem que profetizar, até mesmo sobre a sua própria vida, que isso não existe na Bíblia, alguém profetizar para si mesmo, e determinar que tudo aquilo que você disser vai acontecer, e as pessoas estão distorcendo totalmente os princípios de Deus, e saem fazendo absurdos e falando absurdos que não é da vontade de Deus, achando que tudo vai acontecer porque as minhas palavras têm poder, segundo os falsos profetas têm pregado. E não é assim. Nós vemos que o que Jesus quis ensinar aqui também, nesse texto de Marcos 11, foi a questão do poder da fé, que tudo aquilo que eu crer e eu orar, Deus vai me dar. Realmente, se for segundo a vontade de Deus, Deus dará. Eu tenho que crer nisso de todo o coração. E tenho que crer também que quando Deus me direcionar para falar algo que vai acontecer, quando eu falar, realmente vai acontecer. Eu tenho que crer nisso. Porque é a palavra de Deus, é a direção de Deus que Deus está dando na minha vida. Então, eles usam esse texto como base, mas sem levar em conta todo o contexto da Bíblia, as verdades bíblicas sobre a soberania de Deus, sobre a dependência do homem com relação a Deus. E aí ensinam uma doutrina como essa da confissão positiva, onde o homem é que é colocado no centro e Deus está sujeito às nossas vontades. E não é assim que a Bíblia ensina que as coisas acontecem. E eu quero provar isso para você agora, lendo esse texto de 1 João 5,14, que é um texto muito interessante da palavra de Deus e que vai dizer algo muito importante para nós. 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, o que está implícito em outros ensinamentos de Jesus, quando ele disse tudo aquilo que pedirdes em meu nome crendo, recebereis, está implícito lá que tem que ser segundo a vontade de Deus. Isso é óbvio. Embora Jesus não tenha falado lá, mas aqui ele falou através do apóstolo João,
que tudo aquilo que pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então entenda que nós temos que ler a Bíblia como um todo, não simplesmente usar um versículo isolado. Temos que ver o que Deus ensina em todo o contexto bíblico. E levando em conta esse versículo e muitos outros, nós vemos que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Deus vai realizar, vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Mas tem que ser segundo a vontade de Deus. Esse princípio é inegociável, não é segundo a minha vontade. Não é segundo o que eu quero que aconteça, segundo o que eu declaro, profetizo ou determino, não. É segundo a vontade soberana de Deus. Que Deus é soberano e eu tenho que ser submisso à sua vontade. O próprio Jesus viveu isso. Se a gente olhar Lucas 22, 42, nós vamos ver Jesus orando lá no Getsêmani, dizendo: Senhor, se possível, afaste de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. 3 vezes Jesus ora e dizendo a mesma coisa, que seja feita a tua vontade e não a minha. O próprio Jesus, o nosso Senhor, orou pedindo que fosse feita a vontade do Pai e não a vontade dele. Porque Jesus, ele era submisso ao Pai na sua missão aqui. E ele nos deu o exemplo nisso. E poucas pessoas querem seguir o seu exemplo. Dizem os adeptos da confissão positiva que se você orar dizendo segundo, que seja feito segundo a vontade de Deus, isso é uma demonstração de falta de fé. Isso é um grande erro teológico, uma blasfêmia até. Porque nós devemos orar, sim, segundo a vontade de Deus. Pedindo que seja feito segundo a vontade de Deus. Então o próprio Jesus agiu assim, queridos. O próprio Jesus orou dessa maneira, com humildade, se submetendo ao controle do Pai. E por que que a gente, que somos os servos de Deus, queremos agir com arrogância, com presunção, determinando, profetizando coisas que Deus nunca mandou, agindo de uma maneira totalmente antibíblica? As pessoas hoje na igreja estão ignorando a vontade de Deus e querendo que Deus se molde à vontade deles. As pessoas usam expressões do tipo: eu não aceito isso na minha vida, eu declaro que vai ser assim, que vai ser assado, que vai ser desse jeito, e ignoram Deus completamente. É como se Deus não existisse. Agora o que vai prevalecer é a minha vontade. Isso é o evangelho antropocêntrico, é o homem no centro e Deus de fora. E Deus sendo um Deus pequeno que tem que se submeter à minha vontade. Isso é totalmente antibíblico, isso é uma blasfêmia, isso é uma imoralidade. Mas é o que está acontecendo nas igrejas hoje. Nós vemos Paulo também falando sobre a questão do espinho na carne de Paulo, que está lá registrado em 2 Coríntios 12, do 7 a 10, se você quiser olhar depois, que Paulo tinha um espinho na carne. Ele orou 3 vezes ao Senhor pedindo que o Senhor tirasse. E o Senhor disse: a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor não quis tirar o espinho na carne de Paulo, porque não era da vontade dele. Mas em nenhum momento nós vemos Paulo dizendo: eu declaro, eu determino que esse espinho saia da minha carne. Eu profetizo a vitória de Deus na minha vida. Eu digo nesse momento que esse espinho saia em nome de Jesus, porque eu não aceito essa derrota na minha vida. Eu não aceito essa situação. Você vê Paulo orando desse jeito? Não. Mas você vê nas igrejas evangélicas as pessoas orando assim, porque estão sendo ensinadas errado, a não se submeterem a Deus, achando que as suas palavras têm poder e que tudo aquilo que elas disserem Deus está obrigado a cumprir. É o que a confissão positiva ensina. E isso é uma mentira, porque Deus não está obrigado, Deus não tem compromisso a atender os nossos desejos carnais, os nossos caprichos humanos. Deus só vai realizar aquilo que for de acordo com a sua vontade, que for dar glória para o seu nome, que estiver de acordo com o seu propósito soberano. Isso Deus vai realizar. Caprichos humanos de pessoas arrogantes, presunçosas, egoístas, Deus não vai realizar, não. E aí tem muita gente na igreja hoje decepcionada com Deus, porque determinou coisas, profetizou coisas e não aconteceu como elas queriam.
e aí estão decepcionadas com Deus. Mas o problema é que elas se apegaram a promessas que Deus nunca fez. E aí hoje muitos estão até afastados da fé. Paulo, com toda a humildade, não determinou, não disse que não aceitava, não profetizou contra a vontade de Deus. Aceitou o espinho na carne e a graça de Deus bastou para ele. Muitas pessoas hoje na igreja, irmão, são arrogantes. Eu vejo pessoas dizendo: eu não aceito isso, eu não aceito, eu sou filho de Deus, eu não aceito essa situação, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito essa derrota, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Quem somos nós para dizer eu não aceito nada? Quem somos nós? A gente merece alguma coisa de Deus por acaso? Se Deus quiser permitir uma situação difícil na minha vida, de enfermidade, de provação, de dificuldade financeira, seja lá o que for, quem sou eu para dizer, abrir minha boca e dizer que eu não aceito? E começar a determinar, a declarar e profetizar isso e aquilo contra a vontade de Deus. Eu tenho que orar, sim, de acordo com a vontade de Deus. E se Deus não quiser realizar, eu tenho que me submeter, aceitar e continuar glorificando o seu nome. Porque Ele é Deus. E eu tenho que dar graças a Deus e dizer: Senhor, obrigado, porque eu sei que Tu estás comigo. Mesmo o Senhor não realizando a minha vontade, mas eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável e é melhor do que a minha. E eu me submeto à Tua vontade. E me dá graça, Senhor, para suportar essa provação, essa luta. Me ajuda, me dá força, me dá suporte. E eu sei que o Senhor estará junto comigo. Mesmo que a minha vontade não se realize, mas a Tua vontade, que é melhor, que é perfeita, vai se realizar e o Senhor vai me ajudar a suportar esse problema. É assim que age um servo de Deus. É assim que um servo de Deus ora. Mas hoje as pessoas estão aderindo a essa confissão positiva de que as suas palavras têm poder, de que o que elas declararem vai acontecer. E aí Deus se torna um Deus pequeno na visão dessas pessoas. E elas se tornam grandes, como se elas é que fizessem acontecer, como se tivessem uma varinha mágica, que tudo que elas dizem e tocam vai acontecer. Isso é um evangelho antropocêntrico, isso é um absurdo, isso é uma blasfêmia. Isso deveria ser abolido das igrejas, mas infelizmente essa doutrina está crescendo cada vez mais e mais pessoas egoístas, arrogantes e presunçosas estão ensinando essas coisas e enganando o povo que não conhece a palavra de Deus, levando as pessoas a praticarem os mais absurdos em nome de Jesus, e crendo em coisas que Deus nunca prometeu e se frustrando depois, abandonando a fé e se decepcionando com Deus, porque as coisas não acontecem do jeito que elas querem. Então essa confissão positiva, essa doutrina da teologia da prosperidade é um absurdo, é uma blasfêmia, isso deve ser abolido das nossas igrejas. A gente deve voltar a ter humildade, submissão ao Deus soberano, orar conforme a sua vontade, com fé, sim, acreditando e agindo conforme a sua vontade. Se for necessário agir como Paulo agiu, falou coisas para o bem ou para o mal, mas que a gente faça isso conforme a direção do Espírito na nossa vida, conforme a vontade de Deus e não conforme os nossos caprichos humanos. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a voltar ao verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém. Que Deus nos abençoe.